O crime de homicídio ocorreu na noite de sexta-feira, 25 de junho de 2021, no bairro Trizidela. Vítima identificada como Geovane da Conceição Oliveira. Foi assassinada com vários golpes de arma branca. E mais um CPF é cancelado aqui na comunidade do bairro Trizidela. Nesse momento vocês estão observando no canal Repórter Romário Alves Bacabal. Nesse momento, seu canal chegando aqui, informações, a vítima identificada como Geovane. Morador aqui da comunidade do bairro Trizidela, teve o seu CPF cancelado nessa noite de sexta-feira. Uma guarnição no comando do sargento Assis atendeu a ocorrência. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, ele disse que a vítima tinha trabalhado o dia todo para o autor do crime, identificado como Dorismar Almeida da Silva. Sargento Assis, panorama geral aí dessa ocorrência, mais um crime de homicídio, não é isso, sargento? Infelizmente aconteceram, né? Por incrível que pareça, nós estávamos no perímetro fazendo ronda, motivo de um festejo aqui na entrada da Trizidela, do lado da Rua dos Prazeres. Quando um mototáxi, por sua vez, nos informaram que havia descido um cidadão de bicicleta, moreno, com uma faca chamada nua, né? A faca nua, um facão. Posteriormente eu já desci em incursão pro lado de lá. Andei por várias ruas perguntando, ninguém soube dizer nada. Por isso demorei um pouco chegar na ocorrência quando me deparei com a presença de vocês. Fiquei sabendo que houve uma briga entre ambos, também já se juravam. E sendo assim, entraram numa briga corporal. Caso, eu nem sei o nome ainda do Geovane, né? Geovane, parece que apenas uma facada, né? Chegou a morrer. Quando eu cheguei, já temos a presença da esposa, que já até jogou um pano sobre ele. Essas são as informações preliminares que nós temos até o momento. Quero reafirmar, já fizemos incursões do outro lado da Trizidela, já foi repassada a nossa central e a gente vai fazer a procura agora incessante. O SAMU já veio, como o corpo já entrou em óbito, ficou a custódia da família agora e a vida que segue. Vamos. Após um ano do crime, o júri popular ocorreu no salão do júri do Fórum Juiz Deusimar Freitas de Carvalho. O senhor não tem, não? Não é. Pelo que o senhor foi preso? Conte aqui para nós. Porque eu estou aqui com a sua certidão de antecedente. Me conte aí quantas vezes o senhor foi preso e pelo que o senhor foi preso. Me conte. Discussão com uma mulher que mora. Certo. E quantas vezes foi essa ocorrência? Não lembro. Uma, duas, três, 10? Não lembro, eu lembro de uma. O senhor só lembra de uma? Em relação a uma menor de idade, que foi que houve? Menor? Não? Menor de idade. Nunca foi preso numa circunstância assim, por maus tratos? Nunca fui preso. Lesão corporal? Nunca fui preso. Não. O senhor nunca foi preso ou o senhor já foi preso? Olha esse tipo de lesão corporal de criança, de menor. Certo. Então, às vezes que o senhor foi preso foi só por Maria da Penha, foi? Pois não. E o senhor não sabe quantas vezes? Sei, não lembro. Não sabe quantos processos o senhor tinha? Não O senhor lembro. já teve aí pela vida? Não lembro. Não lembro. Tá certo. Vamos seguir. O senhor disse que o senhor saiu da sua casa depois que ele teria jogado esses cascos de cerveja na sua copa. E aí, como foi que o senhor saiu? Me conte. Aconteceu. O senhor saiu com o seu facão na mão? Ou o senhor deixou o facão dentro de Eu casa? não lembro. Não lembra se o senhor saiu com o facão na mão ou deixou dentro de casa? Eu saí com o facão, aí aconteceu, eu voltei para dentro de casa de novo, eu estava passando mal. Certo. O senhor se lembra de ter saído com o facão de dentro de casa? Não lembro. Não lembra? Não lembro. O senhor se lembra de ter esfaqueado esse cidadão? Eu lembro que ele jogou a painha e eu meti a mão. O senhor só não lembra de ter saído com o facão de dentro de casa, mas lembra de ter esfaqueado ele? Não lembro. Também não lembra? Facão na mão, também, eu não tenho lembrança que eu atingi, só depois que eu estava dentro de casa que falaram que ele tinha falecido. Aí eu saí, cara, Certo. O senhor se apresentou depois de quantos dias? Depois de 3 dias, eu estava no mato, não aguentava mais, eu resolvi me entregar, por isso que eu tenho vontade. Onde era esse mato, seu estava? No baixão da Trizidela. Certo. E por que o senhor resolveu se esconder, ficar foragido? Me conte. No momento que a gente faz, não acontece um negócio desse na vida do ser humano,
e a gente fica desesperado, tá? Sem saber o que fazer. Mas o senhor entendeu que o senhor tinha feito uma coisa errada? Eu tinha feito uma coisa errada, que foi o momento que eu mais me arrependi no momento do meu dia de vida. Foi aquela coisa que eu fiz, que aconteceu, né? Eu arrependi demais. Nunca tinha intenção de tirar de ninguém, aconteceu uma coisa inesperada, dentro da minha casa aconteceu. Mas foi dentro da sua casa que o senhor matou o rapaz? Praticamente dentro da confusão toda, eu estava dentro da casa, ele chegou, jogando na pá, agarrado, atingindo meu rosto, eu fiquei com medo. E aí, como o senhor ficou com medo, vou até tirar a máscara, como o senhor ficou com muito medo, o senhor saiu de dentro de casa com o facão na mão. O facão, para ver se ele ficava com medo de sair, ele veio partir para cima de mim. Ah, eu entendi. Meteu a cara, eu só me defendi, só fiquei esse facão. Entendi, tá certo. O Ministério Público não tem mais perguntas. Com a palavra da defesa, doutor, específicos, que são os crimes dolosos contra a vida, a responsabilidade de julgamento ela sai da mão do magistrado togado, é aquele que é o técnico, e ela vem para a mão das pessoas que compõem aquele lugar onde aquele fato aconteceu. E por que isso, gente? Porque o legislador ele entendeu que para os crimes de maior gravidade, os crimes que ferem o bem jurídico mais importante, que é a vida, cabe à comunidade, à sociedade, dizer o que deve ser feito nesses processos. Então, hoje vocês têm uma parcela de soberania do Estado, uma parcela de poder da parte do Estado, para exercerem aqui no dia de hoje e dizerem o que vocês entendem. Eu não estou aqui atrás de uma solução preguiçosa, eu estou aqui atrás de um resultado justo para esse processo. Eu estou atrás de um proceder que vai nos fazer ir embora daqui sabendo que nós agimos corretamente. Porque eu também represento essa sociedade que vocês representam. Quando a Constituição me diz que eu sou fiscal do ordenamento jurídico, que eu sou fiscal dessa necessidade de que a justiça seja feita, o que a Constituição está me dizendo é: represente a sociedade de uma maneira técnica que apresente para eles as possibilidades. Se você observar que é o caso de estar sendo julgado um inocente, peça a absolvição. Se você observar que é o caso de estar sendo julgado um culpado, peça a condenação. E assim eu tenho me proposto a fazer. Eu sou promotora há quase 13 anos, eu já tenho muitos júris realizados, muitos mesmo. Vocês olham para mim, jovem, nada. Eu tenho mais de 100 júris realizados, minhas queridas. Porque quando eu fui empossada como promotora de justiça, me fizeram a gentileza de me deixarem como substituta numa vara de júri em São Luís. Então, eu passei quase um ano inteiro fazendo júri todos os dias. E aprendi muito nesse período. E depois desse período, por óbvio, em todas as comarcas que eu participei, que eu estive, que eu trabalhei, eu sempre tive atribuição criminal e, por consequência, também sempre realizei sessões de tribunal do júri. E o que eu posso dizer da minha experiência confirmada de tribunal do júri? No tribunal do júri, minhas queridas, vocês vão ver e ouvir de tudo um pouco. Vocês vão ter a oportunidade de encontrarem aqui réus mentirosos, advogados mal educados, grosseiros, promotores imbuídos daquele sentimento de justiciamento, né? Eu quero condenar o que eu quero. Vocês vão encontrar colegas de conselho de sentença letárgicos, que dormem, que não prestam atenção, que não estão preocupados com o processo, que não estão nem aí com o resultado. Vocês vão encontrar todo tipo de pessoa, caráter e circunstância que foi plenário do júri. Mas da minha parte, o que vocês vão encontrar aqui é lealdade. Lealdade aos fatos, lealdade à minha posição pessoal
e certeza de consciência daquilo que eu tenho que fazer e do que eu devo exercer. Calma, isso aqui é o final. Estão me entregando aqui os quesitos? Isso aqui é a... Quem está com medo não ataca. Como é que eu tenho uma legítima defesa se alguém sai para atacar? Se a suposta pessoa que está em legítima defesa sai em ataque do outro? Ah, doutora, mas ele jogou os cascos na parede. Tá, e existe legítima defesa de patrimônio? Se ele teve algum prejuízo patrimonial nessa parede? Ah, doutora, mas ele se lesionou. Ok, ele se lesionou e não foi uma lesão intencional. Porque, por óbvio, esse cara não estava querendo jogar o casco para acertar ele. Porque se tivesse, ele ia esperar ele sair de casa, né? Aparecer e dar uma cascada bem na cabeça dele, decente. Ele estava jogando os cascos, meninas, para chamar a atenção. Porque é assim que gente saliente e leviana faz. Gente séria vai lá e bate na porta. Senhor, voltei aqui porque eu vim cobrar meu dinheiro. Ah, sai daqui. Tá bom, eu vou procurar meus direitos. Vocês sabem o que é estado de legítima defesa? A lei diz o seguinte: está em legítima defesa quem, agindo moderadamente em defesa de direito seu ou de terceira pessoa, né, usa do meio necessário para salvaguardar esse direito seu ou de terceiro. Te pediremos a sua prisão preventiva se você tiver se evadido, se você tiver foragido. Então, regrinha para o criminoso de Bacabal. Acabou essa brincadeira de sair fora por 2, 3 dias e achar que não está mais em flagrante. Acabou essa brincadeirinha. E quando ele chegou lá, espontaneamente, 3 dias depois, acompanhado, adivinha de quem? Do seu advogado. Quando ele chegou lá, acompanhado do seu advogado, que foi prestar seu depoimento, surpresa, tinha um mandado de prisão contra ele. Porque assim que nós fazemos aqui agora, para evitar que as pessoas que cometam crime e ponham em risco a paz social, fiquem soltas. E vocês acham que o advogado, ele requereu qualquer coisa do delegado? Vocês acham que o advogado disse: doutor, fiquei sabendo, meu cliente me contou que teve uma situação, umas garrafas quebradas. Aqui ninguém está dizendo que as garrafas não aconteceram, viu? A população que vai ajudar. Certo? Gostaria que vocês, antes de mais nada, tentassem se colocar de verdade. Como a doutora Tatiana pediu, se coloquem no lugar do réu. Mas não somente se colocar no lugar dele, se coloquem na situação em que ele estava. Certo? Eu vou iniciar minha sustentação dizendo uma simples frase, tirada de um filme. Gosto muito de filmes. Que basta somente um único dia ruim, um único, para transformar o ser mais são no mais louco dos seres. O que foi o que de fato aconteceu nesse dia? Nós não estamos dizendo aqui que Senhor Ismael é perfeito. Nós também não estamos dizendo aqui que ele é louco, um assassino, como a outra promotora falou. Ele realmente cometeu o fato. Mas imbuído de determinada situação, nós vamos apresentar aqui no decorrer da nossa fala. Certo? Sobre as nossas apresentações, eu vou falar rapidamente o que aconteceu nos fatos, de fato. Certo? Para a gente poder iniciar com calma. No dia 25 de junho, por volta das 21 horas, na tese dela, o senhor Doris Marques, de forma livre e consciente, agindo com ânimos de motivação fútil. Isso a doutora Tatiana fala. Motivação
que ceifou a vida de Giovanni da Conceição por conta de R$2. Uma facada no tórax, como segundo ela diz, como segundo ponto no lado para velha. Nesse processo, nós aqui não estamos procurando inocentar o acusado, dizendo que ele realmente não cometeu o crime. O crime de fato aconteceu e ele não se esconde disso. Tanto que ele foi à delegacia se apresentar. E eu tenho quase certeza que qualquer pessoa daqui saberia que se mata uma pessoa, se sabe se dá autoria, se eu vou na delegacia, provavelmente eu vou ser preso. Não tem como não saber disso. Mais paixão por ela. E o interessante é que eu tenho a graça divina de exercer duas profissões pelas quais eu sou muito apaixonado. Né? Por quê? Porque eu sou advogado, mas antes de ser advogado eu já sou professor. Né? Então lá em Vitorino Freire, por exemplo, todas as tardes eu estou numa sala de aula, 30, 40 meninos, superlotado na sala do município, e eu estou lá dando aula para esses meninos. De acordo com Leandro Carnal, eu creio que vocês devem conhecer, né? De acordo com Leandro Carnal, possivelmente eu tenho uma vaga garantida no céu. Por quê? Porque eu trabalho com 6º ano, pequenininhos assim, 10 anos de idade, 11 anos. E quando eu estou com essas crianças, lá na hora da aula, nos primeiros momentos desse ano, eu fui colocado esse ano, no 6º ano, como um castigo, né? A administração resolveu me dar um castigo, porque no ano passado eu liderei um movimento em favor dos professores, brigando pelo abono, né? Brigando pelo abono, e aí a gestão disse, vamos botar ele lá no 6º ano. E eu cheguei no 6º ano, para mim foi uma grande novidade. E aí eu me apresentando para eles, eles olha, eu sou advogado, vocês precisam ver o que sai de curiosidade da cabeça daquelas crianças. Eles perguntam sobre tudo, sobre pensão alimentícia, sobre Lei Maria da Penha, sobre todos os detalhes. E eu tenho um pequenininho, o nome dele é Joseph Nicholas, 10, 11 anos de idade, pequenininho mesmo, ele chegou e disse, professor, o senhor defende bandido? E eu olhei para o Joseph Nicholas e disse, não, Joseph, eu não defendo bandido. O que eu, como advogado, defendo é o direito do cidadão. Direito esse que não é excluído pelo fato de ele cometer um crime. Independente de ter cometido um crime, Dorismar continua tendo os direitos dele de cidadão, direito de defesa. E eu digo, doutora Carla, a senhora pode ter certeza que nesse plenário, Vossa Excelência não vai ouvir um debate machista. Forma nenhuma. Eu tenho 42 anos, fui criado por avó, só minha avó e minha mãe que me criaram. Tenho filhas, tenho esposa. Lá no meu escritório, eu faço um trabalho pro bono, voltado principalmente para a questão de mulheres que não têm condição de contratar advogado. Quando batem a minha porta, suplicam pela minha ajuda. Foi pronunciado como recurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Nesta data, proceder-se ao seu julgamento. O Conselho de Sentença, por maioria dos votos, acatou a tese sustentada pela defesa plenária, reconhecendo a hipótese de diminuição de pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Deste modo, reconheceu o colendo do Conselho de Sentença que o réu Dorismar Almeida da Silva praticou o crime de homicídio privilegiado. Em obediência à soberania dos vereditos, o júri passa a fixação da pena. Na primeira fase, considerando os parâmetros judiciais, verifica-se que o grau de culpabilidade do réu é normal à espécie, não tendo nada a se valorar. É tecnicamente primário, portanto, possui bons antecedentes, e não existem nos autos informações quanto à sua conduta social. Poucos elementos foram coletados acerca de sua personalidade. Os motivos do crime foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. As circunstâncias e as consequências do crime se encontram relatadas nos autos, não tendo nada a se valorar. A vítima não concorreu.
Diante de tais circunstâncias, fixo a pena em 6 anos de reclusão. Não concorrem circunstâncias agravantes. Reconheça o possível militar em favor do réu a atenuante da confissão qualificada. No entanto, deixe de aplicá-la, porquanto a pena foi fixada no mínimo legal. Não concorre causa de aumento. Presente a hipótese de diminuição de pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, homicídio privilegiado. Desta forma, diminui a pena em 1/3, razão pela qual o valor definitivo em 4 anos de reclusão. Fixo o regime aberto. Considerando o regime fixado, considerando o abusado do direito de recorrer em liberdade, Bacabal, 22 de novembro de 2022. Senhores, muito obrigado. Agradeço parabenizo a atuação dos jurados, as palavras ali dirigidas pela doutora Carla, promotora, aos doutores Raimundo e Lucas, advogados de defesa, obrigado, aos servidores. Estou por encerrada essa sessão. Bom dia a todos. Tá aqui, meus amigos, foi encerrado, né, a sessão aqui. O Lorisvaldo vai responder em liberdade. Tá aqui o juiz, o doutor Marcelo, né, promotor ali, a doutora Carla. Tá aqui o seu advogado de defesa. Tá aqui a família, né, tentar conversar aqui com a mãe da vítima. A avaliação que você faz desse júri aí? Hein? Qual a avaliação que a senhora faz desse júri? Péssimo. Muito péssimo. Ele foi absolvido, né? Pois é. Aí é muito fácil eu botar o filho de alguém para ir trabalhar e depois eu chegar e matar ele. E ser privilegiado aqui no meio de todo mundo, né? É muito fácil, porque a dor quem vai ficar sou eu. Entendeu? É muito fácil eu botar o teu filho para trabalhar e eu matar o teu filho, seu covarde. Viu? Teu covarde, tão ordinário. Mas o veneno é teu. O veneno é teu. E tu vai pagar pela minha dor. Tu vai pagar, seu ordinário. Tu vai pagar pela minha dor. Tá aqui, gente, a família revoltada, né, com essa situação. Tá aqui a promotora indo conversar com ela a respeito desse caso. E vocês aqui acompanhando pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal, tudo isso com exclusividade, né, mostrando aqui para os nossos espectadores. Estão acompanhando, a família fica revoltada devido aí a essa situação que aconteceu, né? E tá aqui, vamos conversar aqui com os advogados. Doutor, qual a avaliação que você faz desse júri aí? Romário, eu faço uma avaliação muito positiva, né? Tivemos um resultado que a defesa considera justo. Desde o início, a defesa sempre tratou, trouxe presente a questão do homicídio privilegiado, matou porque teve um motivo. E é uma situação que qualquer pessoa pode estar sujeita a ela a qualquer momento, né? Então a defesa fica satisfeita com o resultado do júri. Como ficou essa situação? Vai responder em liberdade, né? Ele já está no regime aberto, porque ficou em 4 anos, regime aberto, ele tem 1 ano e meio já de prisão carcerária, então quando a gente diminuir tudo isso, né, provavelmente a pena dele já vai entrar na fase de extinção já. Tá? Mas aqui a situação processual ficou em quantos anos? 4 anos. Ficou em 4 anos. Ele vai sair do presídio para casa. No máximo amanhã ele estará em casa. Não vai hoje por conta da tramitação dos alvarás de soltura aí no sistema. Você tem a falar a respeito dos seus advogados aí, Dorismar? Mas advogado, graças a Deus, gostei demais. No começo eu acompanhei o meu processo, foi o fim, deu tudo certo. Só agradeço. Como é que você vê essa situação sua aí agora? A situação, estou entendendo, para minha família, a alegria da minha família, tudo esperava isso. Não foi uma coisa que eu tinha aquilo no coração de estar tirando vida de ninguém. Uma coisa que nem sei mesmo explicar. Foi uma coisa que eu acho que você, eu, qualquer um tinha aquela... O que passa pela sua mente nesse exato momento? Eu passo muito arrependido que fez isso, tirado vida de alguém, que eu não tinha esse plano na minha vida nenhuma. E como a mãe dele falou, mas eu peço desculpa, entendendo isso, do que eu fiz, entendendo que eu não tinha intenção. O que o senhor tem a falar para a mãe dele e para a esposa dele? Pedir desculpa desse fato. Só isso. Tá aqui, gente, os dois advogados, né? Aí nesse júri. Doutor Lucas, finalizando aí esse júri popular, qual a avaliação que você faz? Sim, finalizamos mais um júri popular. Graças a Deus conseguimos um resultado que esperávamos, já sempre explicando para ele a situação e as possibilidades do que poderia acontecer.
Fizemos um trabalho primoroso, graças a Deus conseguimos o resultado que realmente de fato esperávamos. Como eu já disse, o doutor no Carmo falou, ele vai já cumprir a pena e foi fixada a pena em 4 anos e já vai recorrer em liberdade. Nossos esforços foram acolhidos, apesar de que, infelizmente, o sentimento de impunidade possa estar pairando aqui nesse dia de hoje, mas o que de fato aconteceu foi feito justiça. O que foi feito aqui foi justiça. Nós não estamos falando aqui de um assassino profissional. Nós estamos falando aqui somente de uma pessoa que teve um dia ruim e acabou cometendo um homicídio. E, de fato, vai responder em liberdade, porque isso vai ficar para o resto da vida dele. Ao fato dele ter ceifado a vida de uma pessoa. E graças a Deus os jurados, o conselho de jurados, deu a pena aplicada corretamente. Agradeço, meu querido. Vamos conversar aqui com a promotora Carla e mais um júri popular aqui na cidade de Bacabal. Doutora, qual a avaliação que a senhora faz desse júri popular ocorrido aqui em Bacabal hoje? Olha, é o seguinte, o resultado é um resultado soberano, né? Os jurados definiram, ele foi condenado, o seu Dorismar foi condenado, só que ele não foi condenado com a qualificadora do homicídio. O que torna a pena do homicídio uma pena mais alta? São as circunstâncias qualificadoras. Por quê? O homicídio ele começa com a pena de 6 a 20, se ele for considerado um homicídio simples, sem qualificação pelo motivo, pelo modo, pelo meio. Ou, se ele tiver essa qualificadora, do motivo, do modo, do meio, qualquer um deles, ele eleva a pena, que sai de 6 para 12 e de 20 para 30. Então, esse homicídio, a pena dele, ele caiu do homicídio qualificado e foi para o homicídio simples. Além disso, os jurados reconheceram a existência da circunstância do privilégio, que é uma causa de diminuição, que reduz a pena que é aplicada em 1/3. Então, o que acontece? O juiz aplicou 6 anos, que é a pena mínima do homicídio simples, e aplicou a causa de diminuição de 1/3, que é menos 2 anos. Então, ele foi apenado em 4 anos, né? E como 4 anos é uma pena que cabe o regime aberto, o juiz estabeleceu o regime aberto para ele. É culpa do juiz essa pena tão pequena? Não, é culpa, como eu sempre digo e sempre explico, do legislador. E como eu disse aqui para o conselho de sentença, para os jurados, né? Se as pessoas puderem evitar se envolverem em confusão e evitar que sejam mortas, é a melhor coisa que elas fazem, porque a vida aqui no Brasil, ela não vale quase nada, ela vale praticamente nada. Então, assim, eu deixo até um conselho aí para os cidadãos de bem, né? Cuidado para não perderem as suas vidas, porque a nossa legislação, as penas que são aplicadas aqui no Brasil, elas são ridículas. E hoje a gente tem essa verdade dessa pena tão ridícula aqui aplicada em plenário de júri. É culpa do juiz? Não. Não é culpa do juiz, nem mesmo dos jurados. A culpa e a responsabilidade é daqueles que produzem leis cujas penas são tão ridículas, porque a gente está tratando de um homicídio, né? A gente deveria ter as penas mais altas possíveis, porque a defesa da vida, que é o nosso bem jurídico mais importante. Mas vejam que a legislação não considera assim, né? Então, a gente vive esse dilema que a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu pedi a condenação dele, ele efetivamente foi condenado, sim. Eu pedi o reconhecimento da circunstância qualificadora do homicídio qualificado pelo motivo fútil, porque eu entendo que esse rapaz, ele só foi morto porque esse indivíduo, esse cidadão que é o acusado, ele deixou de pagar 2 míseros R$2 que ele tinha pedido em decorrência de um trabalho que ele tinha prestado, e por conta desses 2 míseros R$2 nós tivemos toda essa situação onde uma vida foi ceifada. Uma mãe ficou sem filho, né? Uma esposa ficou sem marido, 2 crianças ficaram órfãs. Essa é a nossa realidade. A gente luta todos os dias, gente. A gente luta, a gente se esforça, a gente trabalha, mas infelizmente nós temos uma legislação ridícula no Brasil. Uma legislação horrível que não considera, por exemplo, uma pena como essa para o crime de homicídio,
cujo prejuízo viola o maior bem jurídico que nós temos, que é a vida. Então, é isso que eu tenho a dizer. Os jurados fizeram a parte deles. Eles reconheceram que houve um homicídio, eles reconheceram que o acusado merecia ser apenado, receber a sanção penal dele, mas reconheceram a ocorrência do privilégio, né, sob a alegativa de que ele estava lá envolto num sentimento de forte emoção e por conta disso teria sido injustamente provocado pela vítima, e por conta disso a pena ficou essa daí que vocês viram, né? A gente vê a sociedade, muitas das vezes critica o Ministério Público, critica o juiz, que não faz nada e tudo, mas na verdade são a própria sociedade que elege esses políticos, que cria essa lei, que realmente a lei que beneficia ele acaba respingando em um júri popular como esse, não é isso, doutora? É isso mesmo. Eu quero dizer assim, para quem acha que a gente não faz nada, a gente faz tudo. A gente faz tudo e de tudo. Hoje nós tivemos um júri que não era um júri simples, porque a gente tinha uma vítima que já tinha as suas passagens criminais, né? Não tinha um passado tão bonito, assim como o acusado também não tinha, e às vezes o Conselho de Sentença considera isso. Elas não consideraram não, elas julgaram até mesmo de uma maneira técnica, elas reconheceram que tinha uma circunstância em que o acusado foi injustamente provocado e reconheceram. Elas têm culpa pela aplicação da pena? Não tem. O juiz tem culpa? Também nenhuma, nem muito menos eu. Na verdade, a culpa é desse sistema garantista horroroso que nós temos no Brasil, onde o criminoso se prevalece, o criminoso é sempre beneficiado e o criminoso, ele mata alguém e ele sai livre, como nós vimos no dia de hoje. Aí vocês me perguntam, e eu posso recorrer para modificar isso? Não, eu não posso, porque a soberania do veredito dos jurados, ela é absoluta e os tribunais, eles não aceitam esse tipo de recurso. Elas não julgaram contrário à prova dos autos, elas julgaram conforme a prova dos autos. E assim vai ficar essa decisão, e essa é a decisão irrecorrível. Por culpa minha ou responsabilidade minha? Não, nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer nesse processo, mas infelizmente a legislação garantista, que visa aí, facilitar a vida do criminoso, coincidiu aí com esse resultado que nós tivemos. Qual alerta que a Vossa Senhora dá, juntamente o Ministério Público dá para essas pessoas que cometem esse tipo de crime aqui na cidade de Bacabal? Porque muitos são acostumados. Pratica um crime aqui, tira a vida de uma pessoa, espera passar o flagrante para se apresentar e ficar em liberdade. Qual alerta que o Ministério Público dá para essas pessoas? O alerta que a gente faz é que assim que a gente tem a notícia da ocorrência do crime e também da existência de um suspeito que se evadiu, que está foragido, para ele não ficar preocupado não, porque no dia que ele aparecer ele vai ser preso, porque a gente pede a prisão preventiva dele imediatamente. Então não adianta ele achar que ele vai conseguir fazer, inclusive como esse acusado fez, passou 3 dias fora, acreditando que ia chegar e estar fora do flagrante. Por quê? Porque o flagrante realmente é na hora ou logo após, né? A perseguição. Então, não ocorreu o flagrante, em tese a pessoa chega, ela não vai ser presa. Mas eu quero só avisar aí aos navegantes, né, que nós estamos pedindo as prisões preventivas. E quando ele se apresentar espontaneamente com o seu advogado do lado, ele vai ter a surpresa de encontrar um mandado de prisão lá esperando ele, porque é assim que nós estamos trabalhando. Tá aqui, meus amigos, é o Ministério Público aqui na cidade de Bacabal, dando esse alerta, né, para essas pessoas que tentam praticar crimes aqui em nossa cidade de Bacabal, e falou bem, falou muito bonito, né, a respeito aí a promotora Carla, conforme está, infelizmente, essas leis brasileiras.